episódio de Samurai X! E enfim, chegamos ao final dessa temporada. Já confirmaram que a segunda que vai se passar em Kyoto. O episódio começa onde terminou o anterior, com a chegada do Okuboku Toshimichi, que já interrompendo, já parando a briga do Kenshin contra o Saito, falando: aê, vocês dois, melhor vocês pararem de brigar. Hajime, não foi isso que a gente combinou. Bom, o Okuboku, ele era um ex-imperialista do período Bakumatsu, e agora ele é o atual ministro dos negócios internos. E o Yahiko, cara, não adianta falar isso porque eu não sei quem é esse cara. E o Sagara, claro, é normal pro moleque que não lê jornal. Bom, a Megumi fala que o Okubo se iguala ao Saiko Takamori e o Katsura Gorou. E foi ele que trouxe mais resultados na restauração Meiji, sendo o último dos 3 grandes nobres. Ou seja, ele é o ministro que tem mais autoridade no Japão. Olha, se tivesse um ministro desse tipo no Brasil, com certeza estaríamos na melhor. Bom, o Okubo inicialmente se desculpa com o Kenshin pela agressividade que o Saito fez. Contudo, eles precisavam saber o nível da força dele. E o Okubo pergunta se o Kenshin vai ouvir o que ele tem a dizer. E ele, claro, nem que eu use a força. Enquanto isso, o capanguinha do Saito já vê que a coisa ficou preta. Digo feia, pois não achou que um dos grandes ministros iria se envolver. E já sai entre o rabo e aquelas pernas. Bom, o Saito já perdeu a vontade de lutar contra o Kenshin e diz pra ele que eles vão acertar as contas na próxima vez. E o Kenshin, você vai viver por mais alguns dias. Pois bem que você quebrou aqui o dojo da Kaoru. Olha o buracão que tá. Fez a Kaoru chorar. Na verdade, foi você que fez a Kaoru chorar. Exatamente, pode me empurrar nesse ponto aí. E ainda machucou o Sagara. E aí o Saito, você no caso. E Kenshin, eu ainda não entendo da raiva que você tem em mim, hein? Bom, o Saito já dá seu relatório falando que o Kenshin é inútil. Mas o Batosai dá pro gasto. Tá certo que o Saito é um espião da polícia, mas ele não sabe o que o Mitsuburo pensa. Bom, o Okubo pede pro Kenshin ir com ele, mas que o Kenshin fala: olha, não sou o único que está envolvido nessa. A Kaoru, Yahiko, Sagara e a Megumi também tem que ouvir. E aí ainda dá um socão assim mesmo, pra voltar pra sua programação normal. Quando eu digo isso, eu digo Kenshin. E Kaoru já abraça o Kenshin, porque ele voltou normal. Mas vai ver, como é que sai esse sanguinho. この一件に巻き込まれたのは拙者一人ではござらん。話はここにいるみんなで聞く。拙者元に戻ったんだ、剣心。 Bom, o Okubo decide que aceitar a escolha do Kenshin, pois a ajuda dele é indispensável, mesmo com a carinha de Oro. 言う通りにしよう。今はヒメラの力が何よりも必要だ。 Nisso, com todo mundo já reunido, o Okubo já manda direto: Shishio tá secretamente em Kyoto. Bom, Sagara que não entendeu o que o cara quer dizer de tão direto e pergunta quem é esse tal de Shishio. Bom, depois que o Kenshin parou com os assassinatos e saiu das sombras, outra pessoa assumiu o papel de retalhador das crevas: Shishio Makoto, um imperialista da facção Shoshu, sendo um sucessor indireto do Batosai. Pois está totalmente nas sombras, ninguém quase sabe da sua existência. Mesmo ele, o seu antecessor, nunca viu pessoalmente. Mas Kenshin ouviu que o Shishio havia morrido na Guerra Boshin. Mas tudo dá a entender que esse cara não morreu, e sim que ele foi assassinado pelos companheiros. Para garantir a segurança, apagar secretamente essa pessoa para que não vaza no exterior. O Shishio Makoto é habilidoso que nem o Kenshin, tanto na espada quanto em raciocínio rápido, mas é um ser perigoso com uma fama e ganância incompreendível. Só aceitou ser um retalhador das crevas
porém possuir fama, existência e habilidade. Dentre os assassinatos que ele cometeu, há aqueles que podem dar uma reviravolta meio que no Meiji. E se o Shishio quer seguir vivo para a próxima geração, ele pode se aproveitar dessa fraqueza. Até possível que o próprio Japão meio que já esteja em perigo e fique nas mãos dele. Por isso usaram a confusão da Guerra Boshin e o mataram. De fato, o mataram, jogando óleo no corpo e atearam fogo. Contudo, mesmo com fogo, ele continuou vivo. E agora ele tem vários rebeldes criando-se um exército e usando Kyoto como base. E está planejando causar uma guerra para dividir o país em dois. Os grupos que o Okuboku enviou para combatê-los foram eliminados. E só resta pedir ao Kenshin fazer alguma coisa. Isso pelo bem da população. E como se refere o bem da população, quer dizer matar o Shishio Makoto. E eles podem meio que recompensar o Kenshin. E também meio que podem fazer vista grossa em todos os atos ilegais, como a liberação meio que da culpa da Megumi pela venda do ópio. Bom, Megumi já fica pistola, porque se for usar como barganha para vender o Kenshin, prefere ir para execução. E o Sagarai ainda acrescenta que no final das contas é culpa dos atos desprezíveis dos caras. E ainda querem que o Kenshin meio que limpe a bocucinha deles. E isso eu fico do lado do Sagarai, porque um governo sujo deve ver meio que ruim mesmo. Bom, o capanguinha do Okobo e o Sagarai começam meio que a brigar. E aí o Yahiko, que tava limpando a orelhinha, fala: olha, uma criança que não deveria entender esse papo reto, mas que compreende que em outra situação o Kenshin poderia ter também sido assassinado assim como o Shishio Makoto. Mesmo hoje, no passado, vocês vivam matando e assassinando o que for conveniente. O Yahiko mostrou um bom argumento. Bom, a Kaoru me compreende que eles precisam do Batosai nesse momento. Contudo, o Kenshin agora é um andarilho que não mata. E ela não vai permitir que o seu Kenshin vai pra Kyoto. Isso, Okubo, até que foi compreensível. E meio que eles querem que eles pensem por isso por uma semana. No dia 14 de maio, na semana que vem, ele virá mais uma vez para ouvir a resposta do Kenshin. O Kenshin fala que o cara tá definhando meio que há quase 10 anos. E o homem: tá mais difícil construir uma nova era do que destruir uma antiga. Nisso a gente vai pro capanga meio que do Hajime. E aí já decide ir pra Xangai. E aí surge o Saito e já mata o cara. E fala que existe um lugar bem melhor que Xangai: o inferno! E já mostra que para as imperialistas que acham que foram os únicos que nomearam essa reestruturação, eles, os do shogunato, devidamente possuem os perdedores. Ele é obediente ao governo como espião apenas para cumprir o seu papel da Shishigumi, para executar meio que pragas que usa para devorar as outras. Seja o Okubo ou outra pessoa, se essa pessoa se afogar na própria ganância e trouxer desgraça à população dessa nação, e vai executar usando o princípio de mal, logo retalhar. E ainda se recusa dinheiro porque não há no que se compra no lobo de Mibu. E já elimina o cara. Gente, eu já tô ansiosa pra ver o Saito Hajime nessa próxima temporada. Aí sim, chega o famigerado dia. E o Kenshin estava fazendo seu trabalho de homem de casa. E é chutado pelo próprio Sagara. Mashiro. Bom, o Sagara quer saber da resposta do Kenshin, pois ele não quer papo duvidoso não. Pois não dá pra confiar num cara que tá no topo do governo só por interesse próprio. Sagara, mesmo com o convivência do Kenshin, ainda agitou com louvor o mês. Bom, o Kenshin não tem problema, mas se o Okubo estiver agindo com vontade própria, o Saito já teria retalhado há muito tempo. Nisso, o Kenshin fala que antes da luta, o Saito falou sobre justiça. E pessoas que se tornaram cães dos outros jamais falariam isso. E aquele homem continua sendo o lobo de Mibu, usando suas presas ferozes, praticando mal, logo retalhar, nos lugares na qual ninguém pode ver a luz do dia. Mas não quer dizer que ele vai ser... não vai ser amigo dele. Oh, e Sagara e a Ri concordam e a Kaoru: eu odeio ele, pois desperto pior do que Shin. E enquanto isso... o Saito meio que espirra 4 vezes e vê: aquele pessoal já me odeia. だからといって仲良くできるやつではござらんがな。おや当然。大嫌い。はいしはいしはいしはいし。失敬。4回か。随分
Mas o cara tá acostumado a ser odiado, porque a Shishigumi já carrega o fato de ser odiada. E ele sabe que hoje é o dia prometido. Isso que Shin já decidiu ir até o Okuboku, já que ele é uma pessoa muito ocupada. O amigo me também veio pra ouvir a resposta do Kenshin. O Kenshin não sabe onde fica a moça dele, mas ele vai pro departamento de Asakasa. Pois, meio que o Okuboku vai lá. E se ele for pros arredores de Kyogaza, ele pode encontrá-lo. Mas ele vai ter que ir sozinho. E o Yahiko? Tá tudo bem, Kaoru. O Kenshin nunca te deixaria pra Kyoko, né? É? Enquanto isso, o Okuboku tá pensando no que o Kenshin vai fazer. E ele vê que ele precisa fazer algo. E nisso surge um molequinho que fala: o rumo desse país é uma preocupação desnecessária pra aquele que vai morrer agora. E ele é um mensageiro do Shishio Makoto. E por mais assustador que pareça, ele também tem o mesmo CEO do Midoriya. Bom, o molequinho continua falando, dizendo meio que o restante da mensagem meio que do Makoko Shishio. E foi uma boa ideia abordar o Himura Batosai pra matá-lo. Mas no fim foi um esforço inútil. Esse país será meu. Isso chegou um bando de samurai que já queria meio que assassinar meio que o Okubo. Mas o Okubo já foi morto. E como não há testemunhas, eles decidem meio que assumir o assassinato. E nisso, 14 de maio do ano 11 da Era Meiji, ocorre o assassinato meio que do Okubo. Bom, a notícia se espalhou e o Kenshin tava lá. E viu o cadáver do Okubo. E aí o molequinho da voz do Deku fala: é melhor você não se opor, o Shishio também. E o Kenshin já vê que esse Shishio não tá de brincadeira. Nisso, Kenshin já vai para a delegacia e fala todo o ocorrido. E o Saito tava lá. E o assistente dele tava muito triste. Isso chega o magistrado de Fukushima, Yamaoshi, que foi a última pessoa que conversou com o Okubo. Bom, ele tava fazendo seus planos e deu seus cumprimentos ao Okubo. E aí é um flashback onde meio que o Okubo fala que passou 10 anos meio que na reestruturação. E se sente envergonhado em admitir que houve poucos resultados. Mas as coisas começam agora. Pra fortalecer o básico de uma nação, precisa de 30 anos. E esses 10 anos foi o período de fundação. Os próximos de desenvolvimento, organizando questões internas e melhorando o país para assim terem uma conclusão. E pode ser não ser hábito, mas ele quer eliminar todos os problemas nesses 10 anos. O último período foi a proteção da base, que ficaria com os próximos governantes, criando uma assembleia e transferindo o sistema para um governo parlamentar. Então, o Japão nasceria como uma nação-estado e a restauração estaria completa. E o nosso querido Saito sabe o que significa? Que o imperador não estaria com o controle de tudo, e sim o povo escolheria o caminho. Algo que é grandioso demais, mas era ideal para se acreditar. Nisso, a notícia do Okubo assassinato se espalha. E agora que um dos últimos grandes que se foi e perderam um grande orientador, no mundo da política só sobraram listos que nem sabem fingir. E pela palavra do Saito, agora sim o Japão vai se desviar. E Shishio não vai perder essa oportunidade. E a maré dos tempos vai mudar. Isso, à noite, o Sagara vai levar meio que a Megumi ao seu estabelecimento de cura, pois ela tem um paciente urgente. E a Kaoru tá suspeitando que o Kenshin tá demorando. Bom, o Kenshin chega e a Kaoru vê que ele tá com um olhar sereno. O que significa que não é um bom sinal. Bom, Yahiko acabou dormindo. Kenshin fala que o verdadeiro culpado por assassinar o Okubo foi o Shishio e não pode deixar o Shishio à solta. E decide que ele vai pra Kyoto. Isso choca Kaoru. Ela pergunta se ele realmente vai assassinar o Shishio Makoto e o Kenshin fala que não. Na verdade, ele não sabe. Ele veio pra cá e seu coração ficou pacífico por muitos dias. E sentiu que realmente ele poderia virar um espadachim comum e deixar de ser um retalhador. Mas lutando com o Saito, ele compreendeu. No fundo, seu coração nunca irá mudar, pois lá vive um retalhador enlouquecido. E a Kaoru fala que tenta argumentar que ele volta pra si mesmo. E mesmo que ele se aproxime do Batosai, o Kenshin ainda é o Kenshin. Tanto no Jien quanto no Saito. Mas Kenshin fala que não é tão simples assim. No caso do Jien, ele voltou meio que a ser o Batosai e passar
salvá-la. Com a voz dela, ele voltou ao normal. No caso do Saito, ele só voltou a ser para poder lutar. E a voz dela não chegou até ele. Sendo duas situações completamente diferentes. Kenshin fala que o mundo vai mudar meio que novamente. A primeira vez que se viram, mesmo ela sabendo que ele era o Batosai, ela o segurou até aqui. E disse que não se importava com o passado das pessoas. E ele ficou muito feliz com isso. E aí começa a tocar End. E o Kenshin continua falando que se ele continuar aqui, toda vez que algo acontecer, vai trazer perigo pra ela e pra todo mundo. E todas as vezes meio que volta a ser o Batosai. Não só isso, de que todos que devem odiar. Esse país, como o Batosai, não seja pelo governo ou pelo Shishio, não vão ver nada além como retalhador. E aí não pode mais hesitar. E nisso, Kenshin abraça Kaoru, agradecendo ela e se despedindo. Ele fala que ele manda Arilho mais uma vez. E mais uma vez ele partirá em jornada. Nisso, Kaoru começa a chorar. Eu tô prestes a chorar. Mesmo que as lágrimas não estejam visíveis. E Kenshin sai. E a Kaoru fica de joelhos. E nisso, 14 de maio, no ano 11, na Era Meiji, Kenshin volta a ser um Eldarilho. E sumiu sozinho diante das crevas. Nisso a gente ouve várias vozes que meio que vão aparecer meio que na próxima temporada de Kenshin. E a gente vê a silhueta do Shishio Makoto. E ele vai falando: que falta de noção! Tenha mais respeito, seu veterano rude. Assim finalizamos essa temporada. Da maneira mais depressiva possível. 今までありがとう。そしてさよなら。千代誠でござるか。君ぐらいつけろよ。無礼な先輩だな。 Bom, o que eu achei desse reboot? Bom, não é uau, que reboot ruim! Mas também meio que não é o melhor de todos. Bom, meio que esse reboot conseguiu pelo menos ser um grande ponto de partida para aqueles que meio que nunca viram a obra original. Eles meio que trouxeram mais ênfase meio que na fase pacifista do Kenshin, também a agressividade do Batosai. As lutas ficaram estupendas. E você duvida que esse estúdio seja o mesmo do Tokyo Revengers? Acho que minha única meio que ressalva negativa é não ter meio que as carinhas de Oro. Porque, mano, quando eu descobri isso, elas eram muito engraçadas. Porque, pô, deixaram Kenshin chato demais. Tinha que ter meio que algo mais bobinho aí. Bom, já tá confirmada a segunda temporada, que vai se passar em Kyoto. E vamos ver se essa temporada vai ser bem melhor do que a segunda. Digo a primeira. Esse foi o episódio 24 de Samurai X Remake. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Eu mando Tobias e fui.